Olá, meus amados, bom dia. Mais uma vez aqui estamos para trabalhar a nossa querida língua portuguesa. Hoje, oficina, hein? Na quarta-feira, nós trabalhamos crase, vimos as regras de crase. Hoje voltaremos com o conteúdo crase e, além disso, nós, claro, vamos fazer questões oficina. Hoje é dia de oficina de língua portuguesa. E vamos evidenciar aqui o nosso estudo sobre crase. Lembrando que crase sempre vai acontecer quando um termo regente, também chamado de subordinante, exigir a preposição a e o termo regido admitir o artigo a. Ou então, se o próprio termo regido for o a, que inicia aquele, aquela, aquilo, aqueles, aquelas. Ou então, o próprio a ou as correspondente ao pronome demonstrativo. Essa é a regra básica. Além dessa regra básica, nós temos o caso das locuções adverbiais, das locuções conjuntivas e das locuções prepositivas, todas femininas, né? Admitindo aí o acento grave por uma questão de tradição da língua. Eu sou o professor Fernando Santos, professor do 9º ano, Ensino Fundamental, Canal Educação. O nosso roteiro para a aula de hoje aqui, olha só, morfossintaxe, conteúdo crase. O objetivo que nós temos para o nosso aluno é exatamente este: compreender os princípios normativos da língua portuguesa quanto às situações em que se deve indicar a crase, né? Já vimos a parte teórica na aula de quarta-feira passada e vamos fazer aqui hoje questões, né? Vamos praticar. Mas eu vou aproveitar e vou colocar o conceito para a crase. Além do conceito, nós vamos aqui fazer um quadro dos casos em que você tem esta fusão de duas vogais iguais. Beleza? Vamos juntos aqui. Olha só. Crase é a fusão, é a junção da preposição a com o artigo definido a ou as. Ou ainda, né, eu vou aqui fazer um destaque, né? Junção ou fusão, como queiram, da preposição a, né? Aí, essa preposição, ela vai se juntar com quem? Com o artigo definido a, com os pronomes demonstrativos aquele, aqueles, aquela, aquilo, ou ainda com pronome demonstrativo a ou as. Tem essa fusão aí, tá, turma? A fusão entre o que está destacado na cor branca e na cor amarela. Há esta fusão aí. E para marcar esta fusão, nós temos um acento chamado de grave. O acento grave é indicatório do fenômeno da crase. O acento grave, né, é indicado para marcar que ali houve a fusão dos dois as. Perfeito? Então, muito cuidado. Não chame aquele acento de crase. O nome daquele acento é grave. Ele apenas indica que ali existe o fenômeno da crase. Olha só. Os casos obrigatórios. Veja bem.
eu vou ter a fusão da preposição a com o pronome demonstrativo iniciado pela letra A, ou ainda da preposição mais o artigo. Daí, turma, daí. Aquilo que nós colocamos lá no slide passado está aí. Preposição se juntando com o artigo, preposição se juntando com o pronome demonstrativo, iniciado pela letra A, aquele, aquela, aquilo, aqueles, aquelas. E o próprio A que corresponde a aquela. Obedeceu às leis. Observa, ó, quem obedece, obedece a. A palavra leis é feminina. Ela aceita, ela admite o artigo as. Por isso que aqui eu vou ter o as, acento grave, indicatório do fenômeno da crase. No caso do verbo obedecer, novamente, que obedece, obedece a. Aquelas, ó, você vai juntar esse azinho com o a de aquelas, de aqueles, dando aqueles rapazes com acento grave. Bem, e por uma questão de tradição da língua, né, as expressões circunstanciais femininas, né, aqui não entram somente as expressões circunstanciais, as locuções adverbiais. Entram também as locuções prepositivas e as conjunções subordinativas femininas, tá? Então, ó, às vezes, às vésperas, à espera, à procura, à beira, à tarde, né? Saiu às 3, indicação de horas, a moda de, a maneira de, que são aí locuções prepositivas. Perfeição total? Perfeição total. Pronto. E agora, vamos fazer o quê? Nós vamos fazer questões, tá? Nós vamos fazer questões relativamente ao conteúdo. É isso. E aí eu quero a participação de vocês, tá? Eu quero que vocês participem muito bem, porque a cada resolução de uma questão é uma revisão, tá bom? Vamos lá. Não volte tarde, fique longe da taverna, não se suje, a Elga parece a minha mãe. Mas tudo bem, eu também não obedecia à minha mãe. Ora, se ela parece a mãe dele, né? E ela joga uma porção de tarefas para o H, e ele já sabe que não vai obedecer, e ela parece a mãe, e ele também não obedecia à mãe, está tudo lindo. Significa dizer que ele vai voltar tarde, né? Que ele vai ficar próximo à taverna, né? Que ele vai se sujar, é tudo isso. Então, a crase no trecho, não obedecia à minha mãe, nós temos uma coisa importante aqui, né? Entra um caso que é de crase facultativa. Crase facultativa. Quando é que eu tenho facultativo o uso do acento grave indicatório de crase? Em 3 situações. A primeira delas, antes de nome próprio de pessoa feminino, porque você pode usar ou não o artigo. Segundo caso, antes de pronome possessivo adjetivo feminino singular, que é esse caso aí. Esse minha é um pronome possessivo. Então, antes de pronome possessivo que esteja acompanhado de um substantivo, o uso do artigo é facultativo. Eu posso dizer minha mãe e posso dizer a minha mãe. Ok? Sua cadeira e a sua cadeira. É isso. Então, aqui, ó, quem obedece, obedece a.
Para esse pronome minha, eu posso usar duas coisas. Eu posso usar um a e posso usar conjunto vazio. Eu posso dizer a minha mãe e posso dizer apenas minha mãe. Se eu resolver juntar, né? Se eu resolver juntar esse a do obedecia com a de minha mãe, eu vou ter um acento grave. Mas se o Nandinho aqui quiser juntar, por exemplo, o a do obedecer mais nada, aí nós teremos nada. Ok? Compreendeu aí? Então, eu usando o artigo a para minha e usando o a preposição do verbo obedecer, eu vou ter o acento grave indicatório de crase. Coisa que não irá ocorrer se eu juntar o a preposição com zero para minha mãe. Aí vai ter só o a preposição. Por isso que é facultativo. Então, o que é que a questão diz? É linguisticamente adequado afirmar que ela, né? Que essa frase, que a crase nessa frase é necessária, pois nela ocorre a fusão da preposição a com o pronome demonstrativo a, primeiro que aqui nem pronome demonstrativo tem, tá? E também não é um caso de necessária, tá? Na letra B, é inadequada? Não, já está errado, porque ela está correta. Ela está correta. E o verbo obedecer, ele não é transitivo direto, ele é transitivo indireto. E admite preposição. Ele admite preposição. Então, eu tenho uma série de erros aí na letra B. Na letra C, ele diz assim, é facultativa. Beleza, começou bem. É facultativa. Pois, embora complete um verbo transitivo indireto, com preposição obrigatória, quem obedece, obedece a, perfeito, está diante de um pronome possessivo feminino. Lindo, está perfeito. Pronome possessivo feminino. Ok. Mas eu quero lembrar que está correto, mas não está 100% completo, tá? Porque não basta ser um pronome possessivo feminino. Tem que ser um pronome possessivo que esteja acompanhado de um substantivo. É um pronome possessivo adjetivo, chamado. Mas é a letra C a resposta. A letra D é obrigatória? Não, ela não é obrigatória. Ela é facultativa, já erra por aí, né? Aí ele fala, né, obrigatória por conter a junção da preposição a com o artigo a feminino anteposta a um pronome. Mas ela não é obrigatória, é facultativa. Ele fala que é incorreta. Não, não é incorreta, não, é correta. Então, a resposta para a questão, sem sombra de dúvidas, letra C. Letra C. Esta eu fiz aqui, né, sozinho com você, não foi, nenenzinho? E você agora não poderia fazer uma sozinho aí? Eu vou correr e eu vou ficar aqui e comer donutos. Nesse grande esquema, todos nós temos nossos papéis a cumprir. Vocês estão vendo algum problema aí nessa frase? Vocês estão visualizando algum problema nessa frase? Estão? Hein? Sim ou não? Diga aí para mim. Hein, galerinha? Hein, turma? Diga para mim. Diga lá para mim. Turma, o que é que nós temos aqui? Nós temos exatamente o verbo cumprir. O verbo cumprir, né? E esse a que vai aparecer aqui, ele deve ser apenas uma preposição. Apenas uma preposição. Cumprir
não aceita um artigo. Por quê? Porque cumprir é verbo. Antes de verbo na forma de infinitivo, você nunca vai usar um acento grave. Aliás, antes de verbo, de um modo geral, você nunca vai usar um acento grave. Por quê? Porque nunca você vai ter um artigo acompanhando um verbo. Nunca vai ter. Note que o sinal indicativo de crase foi empregado de modo inadequado na tira. Explique. Não se usa acento grave antes de verbo. Tá? Não se usa acento grave antes de verbo. Simples assim, né? Muito simples. É muito, mas é muito simples. Perfeito? Perfeito. Vamos andar mais um pouquinho. Terceira questão. Assinale a alternativa adequada em relação ao acento grave indicatório de crase estabelecido pela norma culta da língua. Bem, eu já dei aqui para vocês todas as coordenadas. Eu vou disponibilizar 2 minutinhos para você fazer a terceira questão, tá legal? Só enquanto eu tomo um gole d'água. Valendo na tela 2 minutos. Ok. E aí, foi fácil? Vamos lá. Adequada em relação ao acento grave, tá? Na tentativa de cumprir de conquistar mais clientes, aquele supermercado vende a prazo. Olha aqui o que está aqui, turma. Ó. Prazo é uma palavra masculina, não é? Se é masculina, neném, pode esquecer. Não tem acento grave. Está errada a letra A. Na letra B, no Congresso, a palestrante fez menção a fatores burocráticos. Olha, preste atenção nessa letra B. Todas as vezes que esse azinho vier no singular, sem a presença de um S, e a palavra seguinte aparecer no plural, se você puser um acento grave aqui, você vai morrer. Errado, portanto.
A proporção que o tempo passava, ficava mais angustiada. Aqui está lindo, não é? Por quê? Porque se trata aqui de uma locução conjuntiva feminina. Aí está correta, pode marcar a letra C. É a resposta da questão. Letra C, por minha conta e risco. Tá bom? Vamos só confirmar as outras letras. Vim a esta livraria no dia do lançamento do romance. Muito bem, você pode, quem vai, vai a. Mas esta não aceita artigo. Você não diz a esta menina. Você só fala esta menina, esta blusa, esta roupa, esta casa, tá? O agradecimento final foi feito a Gregório. Quando é feito a alguém. Mas Gregório não aceita o artigo a, por se tratar de uma palavra masculina. É uma palavra masculina. Tá bom? Pronto. Então, a gente pode assinalar como corretíssima, como adequada a letra C. A letra C. Tá? Hoje é dia de fazermos questões. Questões, questões e questões. Vamos fazer mais? Vamos lá. Analise as sentenças a seguir, colocando o acento indicativo de crase, caso seja necessário. Caso seja necessário. Apesar das divergências, o evento iniciou-se às 19 horas. Olha, geralmente, antes de numeral, não se usa o acento grave indicatório de crase. A não ser que seja um numeral, né, que esteja associado à palavra horas, expressa ou subentendida. Na indicação de hora. E nem sempre acontece. Tem que ser uma hora com exatidão. Um bizu legal que eu posso fornecer para vocês é você trocar essa hora aí por meio-dia. Se você conseguir colocar ao meio-dia, é porque lá vai ter o acento grave. Ao meio-dia é porque vai ter o acento grave lá. Olha só a letra A. Apesar das divergências, o evento iniciou-se ao meio-dia. Olha como ficou lindo. Ao meio-dia, né? Professor, dê um exemplo aí em que eu tenho um numeral, eu tenho a palavra hora e eu não tenho um acento grave. Eu vou dizer para você assim, ó. É quando você tiver antes do numeral uma preposição. Desde, após, daqui, né? Estamos aqui desde as 3 horas. Por conta desse desde, que já é uma preposição, não dá para eu usar outra preposição, a, para eu ter um acento grave. Não tem. Então, apareceu desde, apareceu após, daqui, o a, que antecede o numeral, seguido da palavra hora, não vai ter acento. Mas aqui vai ter acento, porque não tem nenhuma preposição antes. Aqui está, aqui é para colocar acento. Ele quer que nós analisemos as sentenças. Estamos analisando. Na letra B, ficarei à espera. Ó, turma, bem aqui, à espera de deve ter o acento grave, porque se trata de uma locução. Isso aqui é uma locução feminina, né? É uma locução prepositiva feminina, tá bom? Aqui é numeral mais hora. Aí você vai ter o acento. Não contarei a ela a batalha que travamos para a realização do cadastro. Está tudo lindo. Ela não aceita artigo. Batalha é o azinho aqui, que determina. E aqui esse para é preposição e o a é artigo.
preposição e aqui é artigo. Aqui está tudo lindo. Aqui está tudo lindo. Aqui está tudo lindo. Tudo lindo, tudo lindo, 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 lindo. Mas aqui na letra D, quem vai, vaiar. Fazenda é uma palavra feminina e aceita o artigo A. Então, deveria ter um acento grave aqui. Irei à fazenda no próximo fim de semana para a celebração. Aqui é a mesma coisa daqui de cima, tá? A mesma coisita, tá perfeito aqui. O problema é lá no primeiro A. Na letra E, quando cheguei, o escritório se encontrava às avessas. Aqui é uma locução feminina adverbial. Deve ter o acento grave indicatório do fenômeno da crase. Então, colocando o acento indicativo de crase, caso seja necessário, nós pusemos o acento indicativo de crase na letra... Eu não vou nem fazer isso aqui não, tá? Não vou nem marcar isso aqui não. Pronto, vou deixar dessa forma aí. Nós pusemos o acento indicativo de crase na letra A, na letra B, na letra D e na letra E. Só não pusemos na letra C. Perfeito? Pronto, vamos lá. Tendo em vista as variadas regências de alguns verbos, empregue o sinal indicativo de crase quando for necessário. Deixe-me conversar com vocês aqui um pouquinho. Depois eu vou disponibilizar um tempo para você fazer a questão, tá? Eu venho falando desde a aula de quarta-feira passada que a crase é uma subdivisão da regência. É uma subdivisão da regência. Você não consegue colocar um acento grave ou deixar de colocar se você não souber regência verbal e nominal. Além de também ter um conhecimento sobre o emprego do artigo. A crase, ela depende dessas duas coisas, da regência e do uso do artigo. Então, você tem que saber para poder colocar ou não o acento grave. Vou dar um exemplo aqui, né? Vou fazer a primeira frase para você compreender. O verbo aspirar, ele apresenta dois sentidos básicos, né? Aspirar no sentido de sorver, né? De cheirar, sugar. Nesse sentido, o verbo é transitivo direto. E existe o verbo aspirar no sentido de desejar, de pretender, de almejar. Neste sentido, o verbo é transitivo indireto e pede a preposição a. Estão vendo as informações que eu devo ter para poder responder? Então, olha só aqui, ó. Ele aspirava à direção da fábrica. Aqui é o sentido de desejar. Nesse sentido de desejar, o verbo pede um azinho. Direção é uma palavra feminina que aceita o artigo a. O a de aspirava mais o a de direção é um a com acento grave. Percebeu aí? Agora veja aí a segunda frase. Todos aspiravam a fragrância das loções de banho. Aí não se trata do sentido de desejar a fragrância, mas no sentido de cheirar, no sentido de atrair, né, o ar aos pulmões. É neste sentido. É neste sentidozinho aí. E neste sentido, esse verbo eu vou mudar a cor da caneta para melhorar a visibilidade. É ver
V, T, D. É verbo transitivo direto. O A que aparece aqui só é o A de fragrância. Então, esse A não tem acento. Tá bom? Bem, eu vou deixar um tempinho para você fazer as outras, tá? Na tela, 2 minutos para cada um fazer aí a colocação do acento ou não. Valendo 2 minutos. Ok, turma. Olha, então, se você compreendeu bem as 2 primeiras, a terceira e a quarta, você também não terá dificuldade, né? Vamos lá. Aspiramos à classificação nesse concurso. Aqui é desejar, viu, turma? Aqui o sentido é de desejar. Na primeira, desejar. E o sentido da segunda é cheirar. Tá? Então, aspiramos à classificação. Aqui é desejar. No sentido de desejar, ele é VTI. Verbo transitivo indireto, ele pede um azinho. Então, aqui vai ter um acento, porque a palavra classificação aceita o artigo A. Aspiramos àquele cargo, novamente o mesmo sentido, né? Aspiramos àquele cargo, esse azinho tem um acento. O sentido é o mesmo. O verbo assistir, turma, é empregado no sentido de ver, de presenciar, ele é transitivo indireto, tá? Assistiremos às populações carentes com a educação básica. Aí não é o sentido de ver, presenciar. Aqui é o sentido de socorrer. Aqui é igual a socorrer. Neste sentido de socorrer, de ajudar, de prestar assistência, esse verbo, ele é transitivo direto, tá? Então, as populações aqui é apenas o artigo, esse as é apenas o artigo de populações, não tem acento. Assistiremos à entrega de alimentos à população carente, né? Nós iremos visualizar. O sentido aqui é de ver. Tá? Então, ele pede um azinho aqui. Aqui, entrega é feminino, tem um azinho, então tem um acento. Entrega de alimentos
Bem, quando você entrega a alguém, né? O verbo entregar, ele pede a preposição a, mas o a de população é um a com acento grave. Obedeceram aquelas pessoas. Quem obedece, obedece a alguém. Mas o a de aquelas, é aquelas com acento. Eu obedeço às leis de trânsito, aqui é a mesma coisa. Quem obedece, obedece a alguma coisa, mas o as de leis é um as com acento grave. Turma, existe o verbo agradar com dois sentidos, tá? Agradar no sentido de acariciar, em que ele é transitivo direto, não pede preposição, e no sentido de satisfazer, né? Ele é transitivo indireto e pede a preposição a. Ele agradava a esposa com muitos presentes, né? Aí é satisfazer ou é fazer carinho? Ele agradava a esposa, hein? Ele agradava a esposa com muitos presentes? Aí é satisfazer, né, não? Hein? Ou é acariciar, fazer carinho? Diga aí para mim. Ele agradava a esposa, ele acariciava a esposa com muitos presentes? Não. Aí é satisfazer. O verbo pede a preposição a esposa é feminino, tem um azinho com acento. Todos agradam a menina nos mínimos desejos, né? Também é o mesmo sentido, satisfazer. Preposição a, o azinho de menina, o a tem acento grave, tá? Assiste a enfermeira, cuidar para que o paciente seja medicado. Esse sentido aí do verbo assistir é de caber, de competir, ser de direito, tá? Nesse sentido, o verbo é transitivo e indireto, ele pede o azinho preposição. Mas o a de enfermeira vai dar um a com acento grave. Informamos a enfermeira a boa novidade. Aqui o verbo informar, ele é transitivo, direto e indireto. Você informa alguma coisa a alguém. Esse verbo é VTDI, direto e indireto. O que foi que nós informamos? A boa novidade, objeto direto. Nós informamos a quem? A enfermeira, objeto indireto. Só que aqui o verbo, ele pede a preposição a, né? Então vai ser um a com acento, antes de enfermeira, antes da palavra enfermeira. Vamos lá, nós temos mais aqui, hein? Complete as lacunas com a ou a. Complete aí as lacunas usando um a com acento ou um a sem acento. Vamos lá, vamos ver se você consegue. Pedro se dirigiu. Ó, turma, o segredo é você usar a regra geral. O segredo é você usar a regra geral. Na regra geral, você vai ter um termo regente e um termo regido. Um termo regente que necessariamente terá que exigir a preposição a, e o termo regido terá que aceitar um a. A mais a vai dar esse azinho aqui, turma, ó. Um a com acento grave. Você vai ter que ficar ligadão o tempo todo e todo o tempo nessa estrutura da regra geral, tá? Vamos lá, vamos analisar aqui, ó. Pedro se dirigiu. Vou colocar um marca-texto, tá? Quem se dirige. Vou mudar aqui a cor, botar aqui amarelo. Ó, turma, quem se dirige a alguma coisa. Secretaria da empresa. Secretaria é feminino. Veja que aqui eu tenho
uma A preposição e aqui um Azinho, um artigo. Então, eu vou ter o acento grave aqui. Sempre é isso. Você olha para o rapaz da esquerda e para a moça da direita, tá? Vamos lá. Pedro se dirigiu à secretária da empresa e perguntou. Quem pergunta, pergunta alguma coisa a alguém, não é assim? Pergunta algo a alguém. Aqui o nenenzinho vai ter o seguinte, turma, ó. Vai ter um A do verbo perguntar e um A de secretária, dando um Azinho com acento grave. Perguntou à secretária do diretor se já tinha sido dada a ordem. Bem, quando é dado algo, né? É dado algo. Ordem é feminino, né? Então, o que acontece aqui? Aqui eu não tenho nada de artigo, de preposição, mas ordem tem um Azinho. Então, o único A que aparece é o A de ordem. Já tinha sido dada a ordem de pagamento do salário em dívida dos funcionários, que continuavam à espera de, neste caso, eu não vou destacar o termo da esquerda nem o da direita, por uma questão simples, ó. Aqui eu vou ter uma locução prepositiva, né, feminina. O que a regra manda dizer? Não, quando você tiver uma locução feminina, seja ela adverbial, prepositivo ou conjuntiva, você vai ter, nenenzinho, um acento grave. Então, a espera de, a procura de, a moda de, a maneira de, a espera de. A espera de um aumento conforme a inflação. Né? Aqui eu também não tenho nada. Inflação é feminino, aceito um A. Pronto, aqui está o Azinho sem o acento. Perfeito aí na questão de número 6. Vamos andar mais um pouquinho. Tendo como base a frase 1 e a frase 2, assinale a opção correta. Vamos lá. Milena deu o livro à minha mãe. Ó, turma, esse minha não é possessivo? É um pronome possessivo, feminino. Então, eu posso usar um A? Posso. Posso também deixar de usar? Posso. E quem dá alguma coisa a alguém. O livro é o objeto direto, tá? E o verbo dar, ele pede um Azinho, viu, turma? Ele pede um Azinho aqui, tá? Então, este A que aparece aqui é o A do verbo dar. E aqui, ó, é facultativo. Então, só tem o A preposição. Na frase de baixo é a mesma coisa, só que aqui nós vamos usar o A para minha. E tem o A do verbo dar. Por isso que foi colocado o acento. Aqui é um caso que é facultativo. Antes de pronome possessivo, adjetivo feminino singular. Aí a letra A diz assim, apenas a frase 1 está correta, errado. Apenas a frase 2 está correta, errado. Ambas as frases estão corretas, certo. Letra C, nesta questãozinha muito simples, né? Muito simples. Vamos para a próxima? Leia a tirinha da Mafalda para responder a questão sobre crase, tá bom? Toma e vê se aprende logo a escrever. Obrigada, Felipe. O que o Felipe escreveu nesse papelzinho? Uma das coisas que eu tenho que fazer na vida. Como não quero esquecer todas coisas que tenho que fazer na vida, à medida que vou me lembrando, né?
Peço para o Felipe anotar. E ele acha ruim? Acha. Ó, isso aqui, turma, que eu vou destacar com marca-texto, isso aqui, tá? Você vai... Isso aqui, esse bichinho aí, para quem não sabe, é isso aqui, ó. Você vai completar o espaço, tá bom? Vou botar mais 2 minutinhos para você. Valendo, 2 minutos na tela. Amados, vamos lá. Toma e vê se aprende logo, né, a escrever. Ora, escrever aqui, turma, é verbo, né? Então, esse A que vai estar aqui é apenas uma preposição, tá? Bem que vai ser um A, ó. Aprende a escrever. Aprende a escrever. Lá na frente, no terceiro quadrinho, como não quero esquecer todas as coisas, a palavra coisas é feminina, né? Então, eu vou escrever apenas as, porque o termo regente, que é o verbo esquecer, né? Ele é transitivo direto. Quem esquece, esquece algo. Pronto, então é as. Né? Todas as coisas que tenho que fazer na vida, à medida que... Ó, cuidado, ó, esse à medida que é uma locução conjuntiva feminina. E toda locução feminina você vai ter assim, ó. À medida que. Pronto, o A que você vai usar é um A com acento grave. Então, a resposta é a, as e a. As, a e a resposta é a letra C para a questão de número 8, letra C. Perfeito? Lindo, não é não? Maravilhindo. Nona questão. Dadas as afirmações, tudo correu às 1000 maravilhas. Olha, turma, isso aqui vai ter um acento grave, porque se trata de uma locução feminina.
Tínhamos caminhado rente à parede. Tudo que é rente, turma, é rente a. Mas o A de parede vai dar um A com acento grave. Ah, ele jamais foi a festas. Festas é plural, não é, turma? E o Azinho está sozinho, né? Ou não tem acento, não. Então, a sequência é as, a e a. A sequência é esta. O que ele diz? Verificamos que o uso do acento indicativo de crase no A é obrigatório em quais situações? Na 1 e na 2. Na 1 e na 2. Né? Ou melhor, perdão, o acento indicador de crase no A é obrigatório. É, na 1 e na 2. Na 1 e na 2. Na 1 e na 2. Tá bom? Na 1 e na 2, letra C. Letra C. Ficou fácil, não ficou não, galerinha? Ficou lindo, eu achei que ficou lindo. 10ª. Assinale a alternativa em que se tenha optado corretamente por utilizar ou não o acento grave indicatório de crase. Aqui, você usa aquele esquema. Quem vai A, volta D, crase A. Quem vai A, volta D, crase para quê? Quem vai a Brasília, volta D, Brasília, né? Se volta D, crase para quê? Nosso expediente é de segunda a sexta. Olha, quando eu tenho esses dias da semana, se bem que eu tenho de, aqui eu só posso ter um Azinho, tá? Só posso ter um A. De segunda a quinta. De segunda a sexta. É só trocar aí o último por sábado. De segunda a sábado. Você não fala de segunda ao sábado. Mas você falaria da segunda ao sábado. Da segunda ao domingo. Né? Uma maneira que você tem. Pretendo viajar a Paraíba. Aí quem viaja, viaja para algum lugar, né? Viajar para a Paraíba. Para a Paraíba. Você pode botar um acentozinho aqui. Ele gosta de bife a cavalo. Não. A moda cavalo. A palavra a palavra moda está subentendida aqui. Legal. Ele tem direito a valer. Não, valer é verbo, né, turma? Ele quer que você assinale o item correto, né? Só está correto na letra D de dado. Na letra D de dado. Tá bom? Porque na letra C eu precisaria botar um Azinho. Questão de número 11. A erupção de um vulcão provocou perdas para a economia, né não? Perdas à economia. Eu vou botar um Azinho assim, tá? Europeia. Bem superiores. Tudo que é superior a. Superiores aquelas. Então, esse aquelas vai ter um acento grave indicatório de crase aqui. Né? Aquelas. Aquelas. Eu já tenho a resposta aqui. Vai ser a letra E a resposta. Só para confirmar. Aquelas trazidas pelos atentados terroristas de 2001. Fato que obrigou a ONU a criar. Como criar é verbo, este A é apenas uma preposição. Tá? Então, a resposta é a letra E para a questão. Dá tempo de fazer mais esta, não dá? Vamos lá. Tenha medo não, venha comigo. Opção que preenche corretamente as lacunas. O gerente dirigiu-se à sua sala. Esse A eu posso usar assim e posso usar assim. Então, aqui é facultativo, tá? Pode ser A com acento e pode ser apenas um A. E pôs-se a falar. Antes de verbo não se usa artigo. A falar a todas as pessoas. Palavra no plural, né? O A que aparece é singular. É apenas preposição.
Então, eu vou ter os dois últimos sem acento. E aqui, ó, é facultativo o acento no primeiro A. Porque pode ser com acento e também pode ser sem acento, pelo fato de o sua ser um pronome possessivo. Possessivo. Feminino. Singular. Aí é facultativo. Tá? Então, a resposta é a letra C. Turma, eu não vou ter tempo mais para fazer outra questão. Então, eu vou ficar por aqui e espero por vocês na próxima semana, tá bom? Forte abraço. Fui.